Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos ao canal Cultivando Pedologia, que é um oferecimento dos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em Ciências Agrárias, ambos da Universidade Federal do Piauí, localizados aqui no campus Professora Sinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus. Hoje nós vamos falar sobre intemperismo. Se interessou? Então não sai daí que a gente volta já já. Roda a vinheta. Bom, gente, nessa aula nós vamos tratar os principais aspectos relacionados ao intemperismo. Lembrando que o intemperismo nada mais é do que o que descreve, né, a quebra das rochas e a dissolução, né, dos minerais presentes nessas rochas, né? Lembrando que o intemperismo ele vai ocorrer nas rochas no seu estado natural, nos minerais que já estão presentes no solo ou até mesmo em materiais minerais que foram manuseados pelo ser humano, né? E esse intemperismo ele pode ocorrer da forma mecânica, né, ou física, pode ocorrer na forma química e na forma biológica. Pensando no intemperismo físico, o intemperismo físico ele vai ocorrer basicamente como resposta, né, das mudanças de temperatura, tá? Com a presença de água. E esse intemperismo físico ele é basicamente responsável por quebrar a rocha, trincar a rocha, diminuir o tamanho da rocha, tá? Aqui nós temos um dos exemplos principais, que é o processo de congelamento e descongelamento, que vai promover uma quebra das rochas, tá certo? Imagina aqui no primeiro cenário, em que você tem uma rachadura na rocha e que depois do período chuvoso você vai ter água nas pequenas fissuras. E você sabe que quando ocorre o congelamento, a água aumenta o seu volume em termos de aproximadamente 9%. E isso vai promover uma expansão do corpo líquido, né? E em uma segunda fase ele vai promover uma fissura, um aumento de uma fissura. Essa fissura, em seguida, ela vai ser o caminho, né, para a penetração de mais água no futuro. E essa mesma água ela vai congelar também, né? E aí, com o passar do tempo, isso vai quebrando a rocha. E isso vai se multiplicando ao longo do tempo, né, nas diferentes partes individuais de cada rocha. E isso vai promovendo aí essa diminuição do tamanho. E um outro exemplo é a oscilação de temperatura diária, que vai produzir o que a gente chama de quebra na forma de casca de cebola, né? É uma esfoliação. Esse processo, para você tentar similar, você pode lembrar de quando você vai ao dentista, né? Quando você vai ao dentista, que o dentista vai mexendo no seu dente, e aí ele pergunta, e aí, tá tudo bem? Vê se a altura tá boa. E você nunca acha que tá, né? Fato, você nunca acha que tá. Por quê? Porque o dentista ficou ali mexendo e seu dente esquentou. Como o seu dente esquentou, ele dilatou, tá? E aí você nunca vai achar que ele está certo, mas depois que de um dia para o outro, você vai ver, realmente eu acho que o dente ficou bom, está na altura certa. Por quê? Porque ele esfriou e ele voltou ao tamanho original. Isso é basicamente o que ocorre com as rochas, né? Durante o dia, essas rochas elas vão expandir, né? O corpo sólido ele vai expandir quando está em alta temperatura. E aí quando vira noite e aí esfria, esse corpo sólido ele vai contrair, né? Ou seja, esse processo de expansão e contração, ele vai provocar também essas fissuras, né? Representadas aqui nessa camada, ó. E que vão ser justamente aquelas cascas, semelhante ao que a gente encontra nas cascas de cebola, que vão se quebrar, tá? E aí a rocha vai ficando cada vez menor. Lembrando que a função do intemperismo físico, né, é basicamente transformar uma rocha em partículas menores, tá? Até vai passar de matacão, calhaus, cascalhos, até virar areia e silt, né? Lembrando que o silt ele vai ser mais uma coisa intermediária aí no processo, tá?
E aí nós temos também o intemperismo químico, né? O intemperismo químico, ele pode ser descrito como o processo que transforma os minerais na superfície terrestre, né, em solutos e em resíduos sólidos, né? E aí esses solutos, né, que são essas substâncias dissolvidas, elas são lixiviadas, né, saem do sistema, e os resíduos sólidos são basicamente os minerais secundários que estão sendo formados. Lembrando que esse intemperismo ele vai ocorrer nas rochas, mas vai continuar ocorrendo no solo. E que o intemperismo físico e o intemperismo químico, eles se completam, tá? Eles se completam. Por que eles se completam? Porque o intemperismo físico ele vai diminuir o tamanho da partícula e o intemperismo químico vem e faz essa transformação em cima dessa partícula, que quanto menor, maior será a reação, ok? E essa água ela vai infiltrando no solo, né? Penetrando no solo, criando ali um envolvimento onde os minerais primários vão se transformar em minerais secundários, e minerais secundários podem se transformar também em outros minerais secundários, e esse intemperismo ele vai estar aí em constante, ele vai acontecer sempre, né? Lembrando que partículas de rochas sedimentares como um todo são produto de alteração de rochas pré-existentes. Então, nessas rochas aqui, vocês vão ter também minerais secundários, tá? Que já foram intemperizados antes e que vão ser intemperizados novamente, ok? Diferentemente aí das rochas ígneas, tirando aí como um outro extremo. E falando sobre as reações específicas do intemperismo químico, nós podemos começar com a dissolução. A dissolução nada mais é do que aquela reação em que os minerais vão simplesmente se desfazer em contato com a água, e os componentes desses minerais, eles vão simplesmente ser perdidos, né, por lixiviação. A exemplo que acontece com uma calcita, né, que quando está no meio aquoso, ela vai separar os seus componentes, tá? Lembrando que no caso em que não ocorre, né, a formação de resíduo, essa dissolução, posso dizer que essa reação ela foi uma reação congruente, não deixou nada para trás, né? Aconteceu e levou tudo. E no caso em que essa dissolução ocorre, né, e deixa um resíduo, né, ou seja, deixa um mineral secundário, então essa reação ela é uma reação incongruente, né? Quer dizer, não dissolveu tudo, né? Deixou alguma coisa para trás, então ela é incongruente, né? Deixando um produto sólido do intemperismo. Aqui nós temos uma olivina, né? Uma olivina aqui que vai reagir com água, né, e com gás carbônico, ou então com o próprio ácido carbônico já reagido com a água, e vai formar aqui uma magnesita juntamente com um ácido sílico, né? Um ácido sílico que tem uma alta solubilidade, né? E aí isso aqui vai ficar para trás, vai ficar lá no solo, possível de ser intemperizado novamente, tá? Um outro exemplo de processo de intemperismo químico é a hidratação. A hidratação ela ocorre de forma em que a molécula de água ela pode ser absorvida, ela vai ser incorporada em alguns minerais. A exemplo do que ocorre com a muscovita, tá? Que é uma mica, né? Mica e muscovita são coisas semelhantes, né? Assim como a ilita também é uma mica, né? Qual é a diferença, né? Essa muscovita, você vai encontrar ela, pode encontrar ela em rochas ígneas, pode encontrar ela em rochas metamórficas ou até mesmo em rochas sedimentares, mas na forma de um mineral primário. E aí, a partir do momento em que ela vai reagir com a água e que essa água vai agora incorporar na estrutura desse mineral, e esse mineral ele vai ser encontrado na fração argila, então já é mais conhecida como ilita, tá? E a hidratação é um processo de intemperismo químico que é muito comum, né, principalmente na ilita ou até mesmo em outros minerais secundários, né, de características semelhantes à ilita, né, como outros minerais de grade
2:1, que nós vamos falar em outras aulas. E aqui nós temos a hidrólise, que é, de fato, a principal reação do intemperismo químico. Por quê, professor? Porque a hidrólise é a reação principal transformadora dos minerais silicatados. E os minerais silicatados, vocês sabem que são os minerais que mais ocorrem na crosta, né? Então, a hidrólise ela tem um papel primordial na formação de argilominerais, tá? A hidrólise ela nada mais é do que aquela reação em que os íons oriundos da quebra da molécula de água atuam como reagentes. O íon H+, né, ele vai ali, principalmente o íon H+, vai ali atuar por desprotonação na estrutura do cristal e vai transformar aquele mineral. Aqui nós temos novamente o exemplo de uma olivina, que vai ter contato aqui com o hidrogênio, né? Esse hidrogênio ele pode vir dali da molécula de água, tá? E aí vai liberar aqui parte de suas bases, né? E formar também um ácido cílico. Nesse caso aqui, essa hidrólise está ocorrendo de uma forma congruente, ou seja, não está deixando nada para trás, tá? Não está deixando nada para trás. Não está formando um resíduo, né? E por que eu tenho essa reação aqui embaixo? O CO2 reagindo com a água. No solo, o principal, né, agente transformador é esse H+, né? É o H+, e esse H+, ele pode vir tanto da molécula de água quanto de ácidos, certo? Que vão promover essa hidrólise, que vão atuar nessa hidrólise. E essa hidrólise, ela tem como ponto de partida esse H+, e esse H+, e essa transformação ela vai ocorrer de forma mais intensa a partir do momento que eu tenho mais ácido. E o ácido mais comum no solo é quem? É esse camarada aqui, que é o ácido carbônico, né? Então você vai ter água, você vai ter ácido carbônico, que vão incentivar essa transformação de um mineral primário em mineral secundário, ou de um mineral secundário em um outro mineral secundário, tá certo? Então, aqui nós temos um outro exemplo clássico, né, que é da transformação de um ortoclásio, né, que é um feldspato. Veja, a água vai atuar aqui como reagente, tá certo? E aí você vai ter a formação, né, vai ter a liberação dos componentes, cristalização, e vai ter aqui a formação de caulinita. Vai ter aqui a formação de caulinita. E os demais produtos? A gente tem potássio, né? Esse potássio ele pode ficar adsorvido em alguma carga negativa dessa caulinita, né? Assim como pode ser lixiviada, tá? Mas geralmente é lixiviado. A gente vai ter a formação de ácido carbônico, tá? A gente vai ter a formação de ácido carbônico e a gente vai ter a formação também de ácido cílico, que tem uma alta solubilidade, eu já falei, tá? E esse ácido formado aí, ele vai poder atuar no intemperismo de outros componentes, tá? Lembrando que essa hidrólise ela pode ocorrer em diferentes níveis. Ela pode ocorrer no nível inicial, no nível intermediário e no nível avançado. A caulinita ela já está aí sendo formada no nível intermediário. Qual que seria o nível inicial? Um ambiente que você tem a formação de minerais de grade 2:1, filosilicatos de grade 2:1. A caulinita é um filosilicato de grade 1:1. E aí, pensando numa realidade de intemperismo extremo, nós vamos ter a formação de gibsita, né? Que aí é onde tem a hidrólise da caulinita, né? Está aqui a molécula de água, e aí ela vai retirar o silício que está dentro da estrutura desse filosilicato e vai ficar basicamente óxido de alumínio, né? No caso, um hidróxido de alumínio, né, propriamente dito, que é vulgarmente falado como óxidos, né? O que é a gibsita. E essa gibsita, como eu já falei, ela vai representar o nível mais intenso de intemperismo, tá certo? Baseado nessa ideia, né, de diferentes níveis, você estudando o solo ou avaliando as condições climáticas, você pode dizer que, dependendo da intensidade de hidrólise, dependendo do clima proposto naquele ambiente,
você vai ter uma condição de bicialitização, onde você vai ter prioritariamente a formação de minerais 2:1, semelhante ao que a gente vê na Caatinga, nos regimes mais semiáridos. Monocialitização, que é quando você tem uma condição em que prioriza a formação de minerais de grade 1:1, de filosilicatos 1:1. E a alitização, onde você vai ter aqui a priorização de formação de óxidos, né? E aqui, tirando como base a gibicita, que é um óxido de alumínio. Lembra? Bicialitização, 2. Monocialitização, 1. 1:1. 2. 2:1. E a alitização, alumínio, óxido de alumínio, gibicita. Tá certo? E nós temos também a oxidação e a redução, que são duas reações super importantes no solo e que envolve, né, a reação do oxigênio com metais que foram liberados da estrutura de alguns minerais primários, né, principalmente. Esses metais, eles geralmente têm baixa solubilidade, por isso que eles permanecem no sistema, e aí eles têm aí o contato com o oxigênio, que tem essa reação com eles, tá? Que não é uma coisa que acontece só com ferro, também ocorre com outros metais, né? Aqui nesse exemplo a gente tem aqui a simulação de um piroxênio, que tem o ferro aqui dentro da sua estrutura. Essa reação de oxidação e redução, ela é precedida pela hidrólise para que ocorra essa liberação, essa quebra, né? E aí ela vai reagir com o oxigênio, ou com o oxigênio com a água, e vai formar óxidos ou oxidróxido de ferro, né? Por exemplo, a goethita, que ela vai atuar aí como um envoltório de outros minerais, né? Como se fosse um lençol propriamente dito. Ela é basicamente, a sua forma é FeOH, né? Basicamente ela é um oxidróxido de ferro, mas a gente costuma falar que é um óxido de ferro, né? Diferentemente da hematita, que é um Fe2O3, basicamente, tá certo? Vários óxidos de ferro podem ser formados. Lembrando que aqui a gente está dando exemplo do óxido de ferro, mas pode acontecer com outros também. E aí você tem uma característica aqui de coloração amarelada, e aqui você tem uma característica de coloração vermelha, né, nos solos. Lembrando que esses metais, eles também podem ser submetidos ao processo de redução. Em que circunstância? Quando você tem aí uma deficiência de oxigênio no ambiente, tá? Por alguma razão, pode ser por ação de micro-organismos ou pode ser pela própria ação da água, né? No tempo que você tem mais chuvas, e aí você aumenta o volume do lençol freático, e essa água sobe utilizando aí as forças de adesão e coesão pelos poros do solo, e essa água ela vai liberar esse ferro, né? Ela vai liberar esse ferro desses componentes que você tem no solo, e esse ferro ele vai ser reduzido, porque vai ter uma ausência aí de oxigênio, né? E com essa redução você vai encontrar uma coloração mais acinzentada, né? Semelhante ao que a gente vê numa classe de solos conhecida como gleisolos. Agora, se você tem isso de forma cíclica, né? Esse processo de umedecimento e secagem, oxidação e redução, é o que a gente chama de ambiente de oxirredução. E aí você vai ter, geralmente, não só o fundo cinza, mas como também a ocorrência do que a gente chama de mosqueados, que são como se fossem ferrugens, que ocorrem em decorrência dessa oxirredução, né? Libera o ferro, ele fica cinza e depois a água vai embora, entra o oxigênio de novo, aí oxida. E aí isso vai acontecendo repetidamente até você encontrar pequenas manchas ou estruturas mais sólidas, né? As manchas são chamadas de mosqueados, porque são aquelas manchinhas coloridas, mais avermelhadas, esverdeadas, amareladas. E aí até estruturas que vocês conseguem até retirar com a ponta da faca, mas que se quebram facilmente, chamadas de plintitas, ou até coisas mais densas, né, e maiores, chamadas de petroplintitas. Aqui a gente tem uma imagem que basicamente representa a formação de algumas plintitas, né, que são essas manchas. É semelhante, pessoal, ao que a gente faz, né, pelo menos eu fiz quando eu era criança, tinha uma bicicleta, e eu vou mudar a cor da bicicleta. Eu raspava a bicicleta de ferro, pesada, e aí eu deixava no quintal e dizia assim, depois eu vou ver como é que eu pinto isso aí. E aí passava uma semana, chovia sol. Quando eu voltei, todo enferrujado a bicicleta, né? É justamente isso, a gente expôs o ferro aos agentes intempéries, né? E aí vai ter
esse processo de ferrugem é justamente essa oxidação e tem essa coloração vermelha ou amarelada, né? E aqui nós temos uma situação em que houve aí uma redução bem intensa, né, e formou aí esse gleisolos, tá certo? Lembrando que não é uma obrigatoriedade você encontrar mosqueados aqui. E por último, gente, nós temos o intemperismo biológico, né, que ele pode ser representado pelas raízes das plantas, né, ou fungos e musgos que são os primeiros colonizadores das rochas, para formar as primeiras camadas de solo, né, ou pela transformação de partículas de solo pelo sistema digestivo de alguns animais, formação de poros, tá? Mas o que eu quero dar foco aqui para vocês é a quelatação, né, que é um mecanismo, né, onde substâncias orgânicas produzidas pelos organismos têm a capacidade de retirar o metal da estrutura cristalina, né, de minerais, fazendo com que esses metais sejam solubilizados. E aqui nós temos também a acidólise, que é basicamente uma hidrólise, né, só que a origem do hidrogênio, né, são as substâncias orgânicas, né? E isso pode promover uma maior transformação desses minerais. E cientificamente falando, para uma forma de estudo, né, de estimativa do nível de intemperismo dos solos, alguns modelos podem ser utilizados, né? Se você quer ter um contato mais íntimo com diferentes modelos, eu recomendo a leitura desse artigo, tá? Desse artigo aqui, que foi publicado por Price e Webel em 2003 na revista Chemical Geology. E aqui vocês vão ter vão conseguir ver uma abordagem sobre diferentes índices de intemperismo, tá? E vocês vão ver que o índice de temperismo você não somente usa, você precisa de toda uma avaliação ambiental, da formação desses solos para poder ver se esse modelo é aplicável, tá? E aqui no Brasil, o que é muito comum é você utilizar os índices KI e KR, até mesmo pela sugestão da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, para enquadrar algumas características de algumas classes do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. Que esses índices, basicamente, né, o KI, ele vai utilizar os valores de óxido de silício e alumínio, né, para você determinar se o solo é mais ou menos intemperizado, partindo de um valor de referência de 2, que é equivalente ao KI da caulinita. E o KR já considera um valor de 0,75, já para dizer se o solo é mais oxídico ou mais caulinítico, tá? São apenas estimativas e todos esses modelos eles utilizam a premissa de que alguns elementos eles tendem a permanecer no sistema mesmo após os processos de intemperismo e outros que tendem a ser lixiviados, tá certo? Então, pessoal, eu encerro aqui essa aula deixando uma mensagem do professor Rattanlau, que eu tive o prazer de ser aluno, e onde ele fala numa carta da Sociedade Internacional, né, de Ciência do Solo, em que nós, né, no caso cientistas, devemos aproveitar o dia, né, e promover a causa da ciência do solo, traduzindo o conhecimento em ação e a ação em conhecimento. Tá? Fica aí essa mensagem. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, se inscreve e a gente se vê em breve. Tá? Tchau, tchau.